Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro de hoje é tecido conjuntivo, mais especificamente as características gerais do sangue. Então vamos lá. O sangue ele é um tecido líquido de cor vermelha que é responsável pela distribuição de substâncias por todo o corpo e por todos os tecidos do corpo humano. Que substâncias? Açúcares, hormônios, gases, íons, vitaminas, uma série de coisas que a gente precisa para que o nosso organismo funcione bem. A gente estima que um adulto com mais ou menos 70 quilos seja composto de 5 litros de sangue. Então, ele tem lá dentro dele mais ou menos, em média, 5 litros de sangue. E os componentes celulares desse sangue, os componentes celulares desse tecido líquido, eles são formados lá na nossa medula óssea. A gente vai entender um pouquinho melhor das características dessas células e desses elementos um pouquinho mais ao longo dessa aula. Então, quando a gente pega o sangue e a gente faz uma separação dos elementos que compõem o sangue, a gente tem 55% do volume dele composto por plasma, que é esse líquido amarelado que fica na parte de cima do tubo, ou seja, é menos denso, e a gente tem 45% do volume desse sangue compondo os elementos figurados ou elementos celulares, que é essa massa, esse precipitado denso, mais espesso e vermelho escuro, que fica localizado na região de baixo do tubo. Então, a gente tem essas duas separações, o plasma e os elementos figurados. E a gente vai entender um pouquinho melhor do que é composto e qual que é a função de cada um desses dois elementos. Começando pelo plasma. O plasma ele é uma solução aquosa, amarelada, bastante líquida, com diversas substâncias diluídas. Mas que substâncias que estão diluídas dentro do plasma? Nós temos açúcar, glicose, proteínas, aminoácidos, hormônios, íons, vitaminas, enfim, uma série de coisas diluídas nesse líquido que fazem com que o nosso sangue consiga transportar esses elementos aí para todas as regiões do corpo. Mas o plasma, ele é 90% água, então a gente tem como composição desse plasma 90% água, logo ele é muito aquoso. 10%, desse plasma, então, fica dividido entre proteínas, 8%, e os outros 2% restantes, a gente tem esses outros elementos que estão diluídos dentro do plasma. Íon, gases, hormônios, enfim. Então, 90% dele é água, 8% é proteína e 2% são os outros elementos. E quais que são as funções do plasma dentro do nosso corpo? Principalmente transporte. Então, a gente tem o transporte de substâncias, nutrientes, excretas, gases e hormônios que são levados coração, dedão do pé, cabeça, braço, dedo, enfim, para todas as regiões e os tecidos do corpo. Nós temos o transporte de anticorpos que são essenciais para a defesa do nosso organismo. Então, os anticorpos eles podem ser transportados para a região onde o corpo está precisando de ajuda. Também o transporte das células sanguíneas. Óbvio, a gente tem os elementos celulares que precisam ser transportados de alguma forma e é através do plasma que eles fluem dentro dos vasos sanguíneos, e também a função de hidratação dos tecidos. Como ele é composto por 90% de água, ele tem aí esse papel também de hidratar os tecidos. Já vimos o plasma, agora vamos para os elementos figurados, que são aquele precipitado denso, vermelho escuro, que fica no fundo do pote. Então, nós temos como elementos figurados ou celulares os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Vamos investigar um pouquinho cada um deles, quais são suas funções e o que eles fazem aí no sangue. Começando pelos glóbulos vermelhos. Eles também são chamados de eritrócitos ou hemácias, tá? Tanto faz qualquer um dos nomes. E eles têm um formato de disco bicôncavo anucleado. Como assim? Ele é um disco bicôncavo porque os dois lados dele são achatados para dentro, como se fosse uma rosquinha, só que sem furo. E é anucleado, logo, não tem núcleo. Como a hemácia não tem núcleo, o interior dela, o citoplasma dela, acaba sendo ocupado por uma proteína que a gente chama de hemoglobina. Então, o fato de não ter núcleo libera bastante espaço para que a hemoglobina domine o citoplasma dessa célula. Hemoglobina é uma proteína, um pigmento respiratório, que é responsável pelo transporte de oxigênio pelas hemácias. Então, são as hemácias que fazem o transporte de oxigênio, porque elas possuem a hemoglobina dentro delas, e a hemoglobina tem aí íons ferro que fazem essa ligação facilitada com o oxigênio, beleza? Os glóbulos vermelhos, então, eles estão presentes aí no grupo dos vertebrados,
A hematopoese, o que é isso? A formação dos glóbulos vermelhos, a produção dos glóbulos vermelhos é feita lá na nossa medula óssea vermelha. Então, a gente tem aqui uma imagem representando a medula óssea vermelha. Isso fica dentro do osso. São alguns ossos nossos que têm a medula óssea vermelha. Então, nessa região aqui é onde as células sanguíneas vermelhas, né, os eritrócitos, são produzidos. E o tempo de vida dessas células varia de 90 a 120 dias. Depois dos 120 dias, o que acontece? Elas vão ser degeneradas, elas ficam velhas e o baço ou o fígado acabam fazendo esse trabalho de excreção, né, de encaminhamento final dessas células. Sobre os aspectos clínicos relacionados aos glóbulos vermelhos, aqueles parâmetros que a gente enxerga quando faz o exame de sangue. É normal que um indivíduo adulto tenha de 4 a 5 milhões de células, glóbulos vermelhos, por milímetro cúbico de sangue. E também é normal que um indivíduo adulto tenha de 12 a 16 gramas de hemoglobina a cada 100 ml de sangue. Caso esses valores estejam muito abaixo ou muito acima dos valores de referência, a gente pode encontrar aí algumas condições fisiológicas diferenciadas, que seriam: quando eu encontro valores muito abaixo desses valores clínicos de referência, eu posso ter um indivíduo anêmico ou um indivíduo leucêmico. E quando eu encontro valores muito acima do normal, eu posso ter um indivíduo que está exposto ao ar rarefeito, exposto a grandes altitudes, né? O que é o ar rarefeito? É o ar de grandes altitudes quando tem pouco oxigênio. Então, o corpo acaba compensando fisiologicamente isso, produzindo mais hemácias e mais hemoglobina, beleza? Depois dos glóbulos vermelhos, nós temos os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos. Leuco, a expressão leuco vem de branco, de sem pigmento. Então, essas células, elas não têm o pigmento vermelho, ela não tem pigmentação. São encontrados não só no sangue, mas também na nossa linfa e nos órgãos linfáticos. E eles estão representados aqui na imagem. Então, nós temos na imagem, né, um esfregaço de sangue. Então, nós temos muitos glóbulos vermelhos, muitas hemácias, e aqui nós temos 2 glóbulos brancos em destaque, tá? Atuam os glóbulos brancos na defesa do organismo, então eles estão muito relacionados com a defesa, com a invasão de micro-organismos, eles atuam nessas invasões, né? Protegem o nosso corpo contra vários desses micro-organismos. E alguns glóbulos brancos, eles precisam necessariamente passar por um tempo de maturação em alguns órgãos, como o timo ou linfonodos. Então, alguns glóbulos brancos têm esse tempo de maturação em outros órgãos antes deles estarem prontos para atuar. Em relação às condições clínicas dos glóbulos brancos, nós temos a variação de 4 a 11 mil células por milímetro cúbico de sangue. Caso a gente tenha um valor muito acima de 11 mil glóbulos brancos aí por milímetro de sangue, quer dizer que eu posso ter uma infecção, que o corpo pode estar apresentando algum problema, alguma invasão, então é importante averiguar. E a gente tem um caso de leucemia. A leucemia, ela ocorre quando há um câncer nas células precursoras dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Então, quando há esse câncer nessas células que geram os leucócitos, a gente tem um quadro de leucemia, beleza? E afinal, quem são esses leucócitos, né? Quem são esses glóbulos brancos? Nós temos 5 tipos básicos de glóbulos brancos. 90% dos leucócitos encontrados no sangue são neutrófilos e linfócitos. Então, a gente tem aqui os neutrófilos e aqui a gente tem os linfócitos. E os outros 10% dos leucócitos encontrados no nosso sangue são basófilos, eosinófilos e monócitos. Então, nós temos aqui os basófilos, os eosinófilos e os monócitos. Peço sua atenção na imagem para perceberem que existem algumas células que são granuladas e outras que não são granuladas. Essas células que apresentam essas vesículas digestivas, a gente também pode chamar elas de granulócitos, tá? Como é o caso do eosinófilo, do basófilo e do neutrófilo, beleza? Por fim, mas não menos importante, a gente tem as plaquetas, também conhecidas como trombócitos. As plaquetas, a gente já começa falando que elas não são células. São elementos celulares, mas não são células completas. Por quê? Elas não têm núcleo. Elas são fragmentos citoplasmáticos de células que a gente chama de
megacariócitos. Então, os megacariócitos são células grandonas que, quando perdem parte do seu conteúdo citoplasmático, né, viram plaquetas ou trombócitos, tá? As plaquetas, elas são exclusivas do grupo de mamíferos e são componentes fundamentais para o processo de coagulação sanguínea. Não há coagulação sanguínea sem as plaquetas. Também por isso esse nome de trombócitos, é que formam os trombos, né, que conseguem fechar, estancar o sangue quando necessário. Então aqui a gente tem, né, umas representações das plaquetas e aqui nesse esfregaço de sangue nós temos as hemácias ou glóbulos vermelhos em maior quantidade. Nós temos aqui representado um glóbulo branco e nós temos aqui as plaquetas, que são fragmentos celulares, né, citoplasmáticos de megacariócitos. E em relação às condições clínicas das plaquetas, nós temos que no indivíduo adulto é normal ter de 250 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, tá? Essa é a variação considerada normal para o indivíduo adulto. Então é isso, esse foi nosso encontro sobre as características gerais do sangue. Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo encontro para a gente falar mais sobre biologia. Tchau, tchau!